Alunos da mediação tecnológica, a professora Tainá já mostrou para vocês os assuntos que nós iremos trabalhar. Os assuntos que mais caem no Enem. Ciências humanas para o Enem. Por que nós decidimos fazer essa eletiva? Essa eletiva, ela é complementar ao aprendizado de vocês durante este ano letivo, desde o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Agora, nós iremos pegar os assuntos de ciências humanas, aqueles que mais caem no Enem, como a professora Tainá mostrou para vocês, e iremos agora transformar ele em debate, em conhecimento, em produção. Vocês irão agora, na mão na massa, na prática, aprender melhor sobre esses assuntos. Primeiro eu vou dar uma aulazinha para vocês falando do assunto. Depois nós iremos entrar na produção de vocês, é com vocês irão produzir. Eu, professor Beto, na tela para vocês, estarei com vocês aí, falando sobre ciências humanas para o Enem. E sabe o que eu separei para vocês? Vocês estão acostumados com minhas aulas de história, mas hoje eu vou trabalhar com vocês sociologia. Dentro de sociologia, nós vamos ver o papel do Estado e a cidadania. Cá comigo. Você sabe o que é o Estado? Você sabe o que é cidadania? Você é cidadão? Você mora em um espaço geográfico? Essa formação de Estado, historicamente, ela começa lá na formação dos Estados nacionais, lá na transição da Idade Média para a Idade Moderna, quando nós temos aquele processo de transição, que nós temos a formação dos Estados nacionais, nós vamos ver a consolidação desse Estado. Estado esse que ele vai se reafirmar nas revoluções burguesas, principalmente com a independência dos Estados Unidos e com a Revolução Francesa, aonde nós vamos perceber que esse Estado ele passa a ser dividido entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Divisão essa que lá na Grécia Antiga já se discutia. Tem uma eletiva do segundo ano que nós falávamos disso o ano passado. Lá na Grécia Antiga já se discutia essa divisão de poderes, a harmonia entre os poderes. Então, na aula de hoje, ela propõe isso. Nós fazermos uma reflexão. O que é o Estado? O que é ser cidadão? Qual é o nosso papel enquanto cidadão? Qual o papel da relação de cidadania? Então, não perca essa aula. Por quê? Na tela para vocês aí. Porque nós precisamos ver que Estado e cidadania, a gente começa a analisar o Estado. Esses temas são bastante amplos, porém, alguns tópicos que não podem ficar fora de seus estudos, como a formação do Estado moderno, lembra que eu acabei de falar para vocês? Lá na transição da Idade Média para a Idade Moderna, nós temos a formação dos Estados modernos, nós temos os reis absolutistas, o conceito de cidadania, como foi instituído os direitos do cidadão, e além da relação entre Estado e poder. Relação Estado e poder. Nas questões que tratam desse assunto, é comum aparecer discussões sobre o Brasil. É importante saber de como funcionam os três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Quais as atribuições desses poderes? Além de saber o que se destaca na Constituição. Então, percebam vocês, cidadania. Cidadania, ela tem uma relação direta com direitos humanos. Vocês já ouviram falar sobre direitos humanos? Eu já ouvi alguém dizer, direitos humanos é para bandido, que não sei o quê, não tem esse discurso. Pessoal, direitos humanos é tão antigo que lá na antiguidade foi descoberto o cilindro de Ciro. E no cilindro de Ciro, lá na antiguidade, na Babilônia, já se tratava sobre direitos humanos.
Aí nós temos ao longo da história, a Revolução Francesa, ela traz a Carta do Homem, do Cidadão, os direitos humanos. Depois nós temos a ONU, instituindo após a Segunda Guerra Mundial, os direitos humanos. E hoje nós temos uma Carta de Direitos Humanos, que ela serve para proteger o cidadão. Mas ela só serve para você, que é humano. Se você não é humano, ela não servirá para você. Mas se você for humano, você tem direito à saúde, à educação, à segurança. Você tem direito à locomoção, direitos humanos. Você tem direito a um julgamento justo. Tudo isso faz parte dentro dessa filosofia dos direitos humanos e dentro do seu papel como cidadão. E o seu papel como cidadão, como é que está definido? Na tela para vocês. O Estado. O Estado é a entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial determinada. Assim, pode-se dizer que os elementos constitutivos do Estado são poder, povo, território, governo e leis. Olha esses 5 pilares do Estado. Poder para quem? Para o povo, emanado do povo, que está definido dentro de um território. Para isso, precisa de um governo que irá exercer esse poder para o povo. Mas esse governo ele não é livre completamente. Ele precisa obedecer leis. Se um governo desobedecer leis, ou qualquer cidadão desobedecer leis, ele estará infringindo as regras desse Estado. Max Weber, que no século XIX, aí para o século XX, esse grande filósofo Max Weber, ele dizia o seguinte: o que define o Estado é o monopólio do uso legítimo da força. Professor, como é que é isso daí? Como é que é essa questão de monopólio da força? Vem cá comigo. O Estado, ele não tem a sua força de segurança, ele monopoliza a força de segurança. É o Estado que diz à polícia, olha, você vai ali, você vai ali, você vai ali. É o Estado que controla essa polícia. Mas muitas vezes a polícia ela vai em locais errados, agir com a força erroneamente. Mas é o Estado que controla isso, essa força. Por isso, volta aí na tela. Por isso que a gente olha essa frase de Max Weber e ele diz assim: o Estado é quem define o monopólio do uso legítimo da força. Dentro do seu território, nenhum outro grupo ou instituição, além do Estado, tem o poder de obrigar a cobrar, taxar e punir. É o papel desse Estado. Isso implica dizer que o Estado é uma entidade política que exerce poder soberano dentro de um determinado território, aceito pelos cidadãos. Atualmente, o Estado é constituído por um conjunto de instituições permanentes, que organizam e controlam o funcionamento da sociedade, o chamado 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Define entre si essas funções. Bem, antes de eu fazer a leitura, deixa eu mostrar para vocês. Nós já vimos que existe o cidadão, existe o território, existe o Estado. O nosso Estado democrático de direito, ele é dividido em 3 poderes. Um outro Estado que ele não é democrático de direito, como a Coreia do Norte, ela não tem essa divisão dos poderes. Ela tem um poder ditatorial, um ditador mandando em tudo ali. O nosso Estado não. Ele tem uma divisão de poderes. Os poderes são harmônicos entre si. Existem leis dentro desse Estado que precisam ser cumpridas por brasileiros
e por estrangeiros. Olha aí o que aconteceu recentemente com o X, aquela plataforma lá, aquela rede social. Ela não estava cumprindo legislações instituídas pelo Estado, então o Estado suspendeu o funcionamento dela até que ela cumpra a legislação. Quando ela começar a cumprir a legislação, ela volta a funcionar. É assim que funciona o Estado. O Estado, ele dá liberdade ao cidadão. O cidadão é livre. Só que o cidadão resolveu furtar um gado do vizinho. Ele infringiu uma lei estipulada pelo Estado, uma regra estipulada pelo Estado. Essa pessoa, ela vai ser recolhida, ela vai ser presa para pagar uma pena. O Estado, ele é o Estado que ele coloca a pena que você vai pagar para cada delito que você cometer. Então é por isso que nós sempre temos que procurar andar dentro das regras. E vocês já perceberam? Nós temos a Constituição Federal, que é a Carta Magna, é a lei maior nossa. Nós temos as constituições estaduais, nós temos leis federais, que além da Constituição, nós temos leis federais, como é a lei de licitação, é uma lei federal, mas é uma lei nacional, que pega para todo o território nacional. Nós temos leis estaduais, nós temos legislação municipal. Se eu moro dentro de um condomínio, eu tenho uma legislação daquele condomínio. Se você estuda na escola, você não tem a legislação da escola que você assina ao entrar na escola, na sua matrícula, e você tem que cumprir as regras estipuladas pela escola, o fardamento, o horário, a sala que você vai. Então, tudo isso ela passa por um processo de legislação interna. Passa por um processo de legislação interna. E o Estado, ele está para fazer esse controle. E o Estado democrático de direito, ele é dividido harmonicamente em 3 pilares, em 3 poderes. De um lado, nós temos o executivo, que serve para executar as leis. Que leis, professor? As leis que são feitas pelo poder legislativo. A Constituição Federal. Constituição Federal, quem fez foi o Poder Legislativo. Ele cria uma Constituição Federal. O Poder Executivo executa a Constituição. E sabe quem vai julgar e controlar se você executou certo ou não aquela lei? Quem vocês acham que é? O terceiro poder. O poder judiciário. Judiciário. Aí o poder judiciário vai dizer, opa, peraí, esse daqui cumpriu a legislação. A legislação fala isso, isso e isso. Então ele cumpriu, então tá ok. Você não. Você não cumpriu a legislação, porque a legislação fala isso, isso e isso, e você fez diferente. Aí você não vai cumprir. Eu tenho vários alunos que são do Vale do Guaporé aí, de Pimenteiras até Costa Marques, que pega o Vale do Guaporé e do Mamoré, e tem um aluno aqui do Baixo Madeira, que nós estamos enfrentando esse período de seca, uma seca histórica aqui dentro da bacia amazônica. Não tem as leis que dizem qual é o período que você pesca, qual é o período que você não pode pescar, quais são os peixes que você pode pescar, quais são os peixes que você não pode pescar, se você pode fazer queimada, se você não pode fazer queimada, que é o acero, né, chama popularmente acero, que foi muito utilizado dentro da agricultura ao longo do tempo, para matar as pragas, para limpar uma área, e hoje é proibido fazer queimada. Então, tudo isso são regras sociais que estão dentro disso aí. Hoje, por exemplo, digo isso porque dentro do escritório onde eu também trabalho, da questão jurídica, chega muito casos desses. Hoje nós temos satélites fotografando todo o tempo pessoas que estão fazendo queimada, áreas que estão fazendo queimada. Isso
é uma afronta à cidadania, é uma afronta à questão legal. E pessoas estão sendo multadas por foto de satélites. Sabia disso? Cuidado, nós todo o tempo estamos sendo observados. Na tela para vocês. Então, olha aqui, o Poder Executivo cumpre o papel de gerir o serviço público na área de saúde, educação, por exemplo, e executar as leis feitas por quem? Pelo Legislativo, que é o Parlamento, que tem o poder de formar as leis até alterar a Constituição. Isso, existe o Poder Legislativo Federal, o Poder Legislativo Estadual e o Poder Legislativo Municipal. Depois nós vemos o Poder Judiciário, cumpre o papel de supervisionar e julgar e aplicar as leis que eu falei ainda agora para vocês. Olha aí, ó. Eu crio as leis. Olha aí, essa charge aí, ó. O Legislativo falando aqui, ó. Eu crio as leis. Aí, o Executivo vem aqui e diz, eu administro as leis. Eu pego essas leis, administro, digo como é que ela vai ser aplicada, onde vai ser aplicada e tudo. Aí o Judiciário diz, e eu aplico as leis e julgo as leis, olha aqui a balança do Judiciário, se ela foi bem executada ou não. Então, são essa harmonia de poderes que se faz um processo democrático. Quando você ataca um poder desse daqui, você está atacando um processo democrático. E isso, perante a Constituição, é crime. É crime perante a Constituição. É por isso que várias pessoas... Olha a manifestação de 8 de janeiro lá. O que aconteceu com as pessoas? Elas cometeram um crime porque elas tentaram derrubar um Estado democrático de direito. Vandalizaram, quebraram, invadiram e tudo com o intuito de derrubar, de fortalecer. Só que o Estado, ele tem, como nós vimos, ele tem um papel da força, seja a força policial ou a força da justiça. E esse Estado se juntou e várias pessoas foram presas e estão pagando pena por causa disso. Você não pode afrontar o Estado. Volta aí na tela. O que é Estado? Para compreender a definição de Estado em Aristóteles, é necessário entender que o cidadão é o cidadão, pois é em torno dele que gira toda a organização do Estado. Então, o Estado ele foi feito para o cidadão. As leis ela tem que beneficiar o cidadão. O Judiciário ele tem que proteger o cidadão. O Executivo tem que fazer coisas para o cidadão. Então, o cidadão é o poder central. É por isso que o cidadão ele se organiza muitas vezes em organizações sociais, que nós vamos ver nas aulas para frente. O Estado é definido como qualquer outra totalidade numa multiplicidade de partes. É a universalidade dos cidadãos. Aristóteles já escreve sobre isso. O conceito de cidadão na antiguidade clássica, quando cidades como Atenas se estruturaram politicamente de maneira a assegurar direitos e uma parcela da população, ao passo que explorava as demais. A democracia, lá em Atenas, na antiguidade, essa democracia, para ser considerada cidadão, era preciso, lá, ter pais atenienses, ser maior de idade, possuir terras e escravos. Vale ressaltar que, embora a mulher fosse considerada cidadã, ela não tinha direitos políticos. Lá na Grécia Antiga, a definição de cidadão era diferente. Hoje, todos nós somos cidadãos. Sendo analfabeto ou não analfabeto, somos cidadãos. Um estrangeiro que se nacionalizar brasileiro, ele passa a ser cidadão brasileiro.
Então, há uma mudança na concepção de cidadão, porque atualmente entende-se por cidadão o indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos por esse garantido e desempenha os deveres que nesta condição lhe são atribuídos. Então, cidadão, você, dentro do Estado hoje, você tem todo o direito, inclusive direitos humanos. Você possui toda uma concepção dos seus direitos. Mas, você, cidadão, você possui uma responsabilidade. Você possui um dever cívico e social, um dever familiar, um dever que engloba todos os cidadãos que estamos aqui nessa sociedade. Ok? Direitos e deveres. Isso é a formação do Estado, desse Estado moderno. Um Estado de harmonia entre os poderes, onde nós, no mesmo tempo que temos de direito, nós temos deveres. E nós só vamos poder cobrar sobre nossos direitos se nós fizermos o nosso dever de casa bacana. Na tela. Direito civil. São direitos dados ao cidadão de determinado Estado ou nação. Garante as liberdades individuais, como o direito de pensar, de se expressar, direito de ir e vir, está bem na nossa Constituição isso daí, ou acesso à propriedade privada, por exemplo. Isso são direitos. Mas, professor, propriedade privada, todo mundo não... Antigamente não se tinha propriedade privada, tudo era do rei, agora não. Nesse Estado moderno, nós temos direito à propriedade privada. Direitos políticos. Consiste numa série de regras constitucionais que regem a participação da população no processo político de um Estado, correspondendo aos direitos do sufrágio. O que é sufrágio? Voto, gente. Voto, sufrágio universal e representação política. Por exemplo, se eu sou cidadão maior de idade, eu posso me candidatar, eu posso votar e eu posso ser votado. Eu posso exercer minha cidadania, eu posso exercer meu sufrágio universal, posso exercer meu voto. Então, são direitos políticos. Temos ainda direitos sociais. São aqueles considerados essenciais para a construção de uma vida digna para estabelecimento do bem-estar social. Direitos sociais. São direitos à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, que é a aposentadoria, à proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados. Lembrando a vocês, os direitos sociais, eles também são definidos na Carta dos Direitos Humanos. Direitos humanos, ele também passa a ser um direito social. Então você, que é humano, você tem direito social. Você tem vários direitos que lhe amparam. Na tela para vocês. Porque nós temos... O que é cidadania? Se é por cidadão, então, o que consiste essa palavra cidadania? Como a cidadania ela pode estar inserida dentro do nosso contexto social? Cidadania, já se sabe, é o cidadão dentro de uma sociedade. É a condição de uma pessoa que pertence a um Estado onde pode gozar de seus direitos e cumprir seus deveres. Ou seja, a pessoa ela tem os seus direitos, ela goza dos seus direitos e ela cumpre os seus deveres. Isso faz parte da cidadania. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Olha aí como a cidadania ela tem uma relação diretamente conosco. E nós sabemos que a construção da cidadania é constituída continuamente, é um processo que exige organização, intervenção social dos indivíduos e dos grupos, movimentos sociais, que pauta as demandas e reivindicam direitos novos, ao mesmo tempo que pedem pelo cumprimento daquele já existente. Cidadania formal e real. Vem cá, nós já vimos o que é cidadania, nós já vimos o que é Estado, mas como é que o Enem trabalha isso em ciências humanas? Para isso, eu coloquei uma questão do Enem para vocês aí, ó. Vocês já receberam esse material, já responderam? Vamos lá ver essa questão do Enem. Olha aí na tela. A questão do Enem, ela disse assim, ó. O exemplo de questão sobre o Estado e cidadania. Enem 2022, tá? Nascida no Líbano, as duas irmãs não puderam ser registradas no país, porque lá é exigido que os nascidos sejam filhos de pais e mães libaneses. Seus pais, de nacionalidade síria, também não puderam registrá-la no país de origem. Na Síria, crianças só são registradas por pais oficialmente casados, o que não era o caso deles. Então, não podia ser registrada nem no Líbano e nem na Síria, por regras diferentes. Em situação como a apresentada no texto, as pessoas ao nascerem já se encontram nas condições sociopolíticas de exiladas, apatriadas, esse ai de negação que não tem pátria, foragidas, refugiadas ou clandestinas. O que é isso daí? O que vocês responderam? Vocês perceberam que a pessoa ela nasce num país, mas ela não tem uma pátria, porque ela não foi registrada nem no Líbano, que é onde ela nasceu, e nem na Síria, onde os pais dela nasceu? Ou seja, essa pessoa, ela não tem pátria. Pátria, do termo paterno, um Estado que é paterno a ela. Ela é uma prefixo de negação a. Ela é uma apatriada. Resposta correta, letra B, com certeza. O texto descreve a situação de duas irmãs nascidas no Líbano, de pais sírios, não casados oficialmente, que não conseguem registrar em nenhum dos dois países devido às restrições legais específicas. Esse cenário resulta na condição de apatriadas, que são indivíduos que não são reconhecidos como cidadão em nenhum estado, em nenhum país. Esse status dificulta o acesso aos direitos básicos e serviços, refletindo um desafio significativo para muitas pessoas em contexto de deslocamento e ação. Aqui foi separado algumas aulas de sociologia, aí o Estado e tipos de Estado que está na aula de sociologia, o acesso ao link aí, os direitos de cidadania também, da aula 17, então a aula 2.1 e a aula 17.1, ela fala desses assuntos que nós trabalhamos aqui. Se você quiser se aprofundar, vá lá e assista essas aulas. E tem mais, os direitos de cidadania na parte 2, também a aula 18.1, a 19.1, fala sobre ética e cidadania de Aristóteles. E questões referentes ao Estado de Cidadania que cai no Enem, você acha aqui nesse link. Então, você pode ir lá nesse link e achar essas questões. Pessoal, o Mão na Massa de hoje eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tá? Que é, faça um mapa mental sobre Estado elencando as seguintes questões. Vocês vão construir um mapa mental com o conceito de Estado, as primeiras nações de Estado, dê exemplo de um sociólogo que discorre sobre o Estado, qual a função do Estado perante a cidadania, qual a importância do Estado, o exemplo de Estado. Tudo isso aqui você vai fazer como mapa mental para casa. Você tem dois mapas mentais. O outro vai ser
sobre cidadania, conceito de cidadania, as primeiras nações, cidadania, Marshall e análise do conceito de cidadania, o que ele diz. Aqui, Declaração Universal de Direitos Humanos, o que diz. Qual a importância da cidadania? Um exemplo de cidadania. Pesquisa e elabora uma questão estilo Enem com o tema Estado e Cidadania. E aqui, um link de apoio para vocês. Referências bibliográficas sobre o assunto que nós trabalhamos hoje. E, queridos alunos, ficamos agora com essa nossa primeira aula de Sociologia para o Enem, mas amanhã eu vou trazer mais aulas de Sociologia para o Enem para vocês exercitarem, fixarem e aprenderem mais sobre esse assunto tão importante de ciências humanas. E ciências humanas, ela serve para a frente de ciências humanas e ela serve também para que você faça uma boa redação. Até a próxima aula.